Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Nós estamos hoje no livro de Lucas, no capítulo 11. Queremos fazer a leitura de todo o livro de Lucas, que são 24 capítulos, e depois desse, continuar a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. Parabéns a você que perseverou até aqui, não desanime, siga adiante, para que a gente possa concluir juntos essa jornada. Hoje, então, capítulo 11 de Lucas, vamos iniciar, porque temos aí 53 versículos pela frente, tá bem? Inicia assim o texto. Certo dia... deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, só um momentinho. Aí, agora sim. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Primeira coisa que nós percebemos que Jesus costumava orar, já é a quarta ou quinta vez que nós vemos Jesus orando. E isso também chamou a atenção dos seus discípulos, e eles dizem: olha, mestre, nos ensina a orar. E eles observavam também que João Batista também orava, e ensinou os seus discípulos a orar. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Aqui uma forma como Lucas coloca a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Lucas aqui faz uma síntese, do que Jesus ensina, e isso mostra também que a oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para ser decorada e ser repetida, mas ela traz ensinamentos em sua essência. Lucas aqui traz isso de forma mais condensada, e ele começa, chamando Deus de Pai. Jesus faz isso, Lucas traz dessa forma aqui, que ele fala Pai, Jesus tem esse relacionamento de Pai para com Deus, começa fazendo a adoração, santificado seja o teu nome, dizendo que Deus deve ser santo, dizendo que esperamos o seu reino, venha o teu reino, pedindo a Deus também a provisão diária, o pão de cada dia, e pedindo perdão pelos pecados, e também para que Deus nos ajude a vencer as tentações. Então, uma série de coisas aqui que nós vemos, de elementos que Jesus incorpora na oração. Seguindo então, diz assim: então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus aqui traz uma comparação, uma história, uma mini parábola, onde ele diz assim: olha, a quem pede, ou se você pede a um amigo à meia-noite pão, aqui talvez ele vá dizer: olha, não vou lhe dar porque já é tarde, estou dormindo, mas talvez pela incomodação, pela insistência, ele o faça. E ele não está comparando Deus, com um amigo que a gente precisa incomodar, mas ele vai dizer na sequência, olha o que ele diz aqui: por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual o pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Está dizendo aqui que Deus, ao contrário de nós, somos maus. Deus é bom. Deus não precisa ser incomodado, Deus está pronto a responder. E ele diz aqui, olha, se alguém pedir, se um filho pedir um pão, ou um peixe, ele vai dar uma cobra? Claro que não. Nós que somos humanos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Deus muito mais está pronto a atender às nossas necessidades e dar coisas boas, para nós. Então diz assim que Deus está pronto, nós temos que pedir. E pedir faz parte do nosso reconhecimento de que nós não podemos muitas coisas que Deus pode fazer, que Deus nos dá. Deus é que é responsável pela nossa provisão, Deus cuida de nós.
uma forma de reconhecermos a nossa incapacidade. E diz aqui que quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Também é algo que nós podemos pedir, que Deus nos encha com seu Espírito Santo diariamente. Seguindo o texto diz assim, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o homem falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros opunham à prova, pedindo-lhe um sinal dos céus. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus aqui, então, um episódio onde Jesus expulsa um demônio, diz que o demônio era mudo, tanto que quando ele foi expelido, o homem começou a falar. Então, alguns se admiraram com isso, mas outros disseram, e aqui trouxeram algo que é praticamente uma blasfêmia, né? Disseram que Jesus estava expulsando esse demônio pelo poder do próprio demônio, como forma de engano. E Jesus aqui diz, olha, se isso é verdade, se o demônio expulsa o demônio, o reino está dividido, e um reino dividido não prospera. É uma lição que muitos de nós conhecemos, né? Que uma casa dividida não prospera, e aqui Jesus fala isso em relação ao reino, né, das trevas, e ele dizendo isso também consegue comunicar que de fato Satanás tem um reino do mal, um reino espiritual, onde ele governa legiões de demônios que estão aí, né, nos afligindo muitas vezes. Mas ele vai dizer também no final aqui, mas se é pelo dedo de Deus, né, que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E aí ele demonstra, olha, se vocês estão dizendo, se vocês acham que é pelo poder dos demônios, né? Ele vai dizer assim, então, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus, então entendam, né? Chegou o reino de Deus, reconheçam. E aí Jesus continua no versículo 21 dizendo, quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Nesse trecho a gente também entende assim, talvez aqui Jesus está comparando, né, o homem forte a Satanás, que tem certo poder, né, perto do poder de Deus isso é nada. Porque ele continua dizendo, olha, quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros, né? Talvez Satanás estava ali em segurança no seu reino, mas chegou aqui alguém mais forte, né? Quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Então, demonstra assim, olha, o reino de Deus é muito maior, chegou o reino de Deus, está vencendo o império das trevas, o reino das trevas, e esse é o que está acontecendo. Deus é muito mais poderoso, né? O Satanás, ele tem sim poder maior do que nós, né? Ele é poderoso diante do poder dos homens, porém diante do poder de Deus isso é nada. Então Jesus continua dizendo que aquele que não está comigo é contra mim. Olha só, Jesus aqui está dizendo assim, ó, não é preciso, se você não escolher um lado ainda, né? Se você não escolher um lado, você já tem um lado. Então é preciso escolher o lado de Jesus. Aquele que não está comigo é contra mim. Então é preciso escolher estar com Jesus. Escolha, decida seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus, ser um filho de Deus, andar com Jesus, né? Se você não tomou essa decisão ainda, você é um filho das trevas e já tem um lado escolhido. Nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, estamos distantes de Deus, né? A nossa condição natural é a perdição. Para andarmos com Jesus, para juntarmos com Jesus aqui, como diz, devemos estar com Ele. Quem não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Versículo 24 diz assim, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos e procurando descanso, e não o encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem,
Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Jesus está dizendo que, olha, quando acontece algo como aconteceu ali, né, aquele homem teve o espírito imundo, o demônio expulso. Se essa vida, se esse coração, se essa pessoa não recebe Jesus e não tem o seu coração ocupado, né, sua vida ocupada por Deus, cheia da presença de Deus pelo Espírito Santo, essa casa está vazia. E o demônio diz, olha, eu saí, procurei descanso, mas eu vou voltar. Chega lá, a vida dessa pessoa foi colocada em ordem por um tempo, mas ela não foi preenchida pelo Espírito Santo. E aí, né, acontece aqui que Jesus diz, olha, ele vai, esse demônio vai, traz outros 7 piores que ele, passam a viver ali de novo. E esse estado passa a ser pior do que o primeiro. Então, é uma exortação, né, uma advertência que essa libertação do poder dos demônios, né, de Satanás, ela é definitiva, essa vitória é definitiva quando Jesus ocupa esse espaço, né? Não adianta aqui ter a vida liberta naquele momento ali, como aconteceu com esse homem, se essa vida não é preenchida pela presença de Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Então, essa casa precisa estar ocupada para que esse estado ainda não piore em relação ao primeiro, né, encontrado. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher na multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele responde: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus aqui, no episódio, alguns capítulos atrás, também disse, olha, tua mãe e teus irmãos te procuram. E Jesus diz, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam, né? Jesus não está desprezando novamente aqui a sua mãe, né? Que quando a mulher diz, olha, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou, ele não está desprezando quando diz o que ele respondeu, mas ele está dando o viés espiritual para isso, né? Dizendo assim, antes felizes são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Mais uma vez a ênfase em Jesus, em ouvir e obedecer. Várias vezes Jesus diz isso. Jesus fala isso quando fala da casa, né, construída sobre a rocha. Jesus fala isso naquele momento que ele está ali e responde da mãe e dos irmãos, são aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam. Aqui ele fala a mesma coisa. Então Jesus enfatiza muitas vezes ouvir a palavra de Deus e praticar, né, a prática, a obediência. Seguindo o versículo 29 diz assim, aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, essa é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus fala aqui que essa geração, né, que estava seguindo Jesus, a multidão, ela queria milagres, ela queria sinais, e Jesus disse que não haveria sinais para eles, exceto o sinal de Jonas. O que era o sinal de Jonas? Jonas foi um profeta no Antigo Testamento em que ele foi enviado por Deus para pregar o arrependimento à cidade de Nínive. E ele foge, pega um caminho distinto, e Deus o reconduz a Nínive de uma forma bastante incomum, né? Ele faz com que Jonas seja tragado por um grande peixe, ele fugia num navio, ele é jogado ao mar, e um grande peixe engole Jonas, e ele fica 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, que o expele de novo na praia, e aí sim ele vai até Nínive. Da mesma forma, Jesus, quando morreu, né, Jesus passou 3 dias morto, mas ao 3º dia Jesus ressuscitou. Então esse é o sinal de Jonas que Jesus se refere aqui. Esses 3 dias simbolicamente lá de Jonas, né, tipificam os 3 dias da morte de Jesus e até a sua ressurreição. Esse é o sinal de Jonas. E assim como os ninivitas aqui que Jesus fala, né, para os ninivitas isso foi um sinal, a morte e a ressurreição de Jesus será um sinal para aquela geração. E Jesus diz assim, a rainha do sul se levantará, né? Quem é a rainha do sul? Ela fala aqui que ela veio de longe, né, para ouvir a sabedoria de Salomão.
A rainha do sul é a rainha de Sabá, conta a Bíblia, né, que a rainha de Sabá veio de um reino distante para conhecer Salomão e a sua sabedoria, porque ela tinha ouvido muito falar disso. E aqui Jesus está falando, olha, veio gente de longe conhecer Salomão e ouviu o que ele tinha para falar, mas aqui está alguém que é maior do que Salomão e eles não me dão ouvidos. Ele diz a mesma coisa, aqui está alguém maior do que Jonas, né? E os ninivitas ouviram Jonas, mas essa geração, essa multidão não me ouve, não dá ouvidos ao meu ensino. Então, é essa comparação que Jesus faz aqui. Versículo 33. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Jesus já tinha usado essa imagem de uma candeia que brilha, né, alguns capítulos atrás, mas ele fala de novo aqui, né, ela deve ser colocada em um lugar alto, em que não fique escondida ou oculta, né, gerando, obscurecendo, né, a sua própria luz. Ao contrário, né, deve ser vista por todos, deve expandir essa luz. E aí ele fala, nossos olhos são a candeia do corpo. E aí ele diz que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será bom, porque aquilo que nós vemos coloca coisas para dentro de nós, né? Alimenta a nossa mente, alimenta o nosso entendimento. E ele diz, se os nossos olhos forem maus ou maliciosos, né? O nosso corpo estará cheio de trevas. E ele diz, cuidem para que a luz em seu interior não seja trevas. Talvez a gente está achando que temos luz em nosso interior, mas temos na verdade trevas. O que nós estamos colocando para dentro são trevas. E aí aqui um exemplo que a gente pode ter é como nós vemos as coisas ao nosso redor, como nós julgamos e absorvemos, sejam situações ao nosso redor, sejam imagens ao nosso redor, né? E como é o nosso olhar para os outros, para as coisas, o que estamos colocando para dentro, seja nas redes sociais, seja no nosso local de trabalho, seja nas situações do cotidiano, como os nossos olhos têm sido, se eles têm sido a candeia do nosso corpo. E ele diz aqui, logo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio. Diz aqui, se o seu corpo estiver cheio de luz, nenhuma parte estiver nas trevas, estará completamente iluminado. Diz, se os olhos forem bons, igualmente o seu corpo estará cheio de luz. Então, para que nós devemos ter esse cuidado, né, com os olhos, com o corpo, com aquilo que colocamos para dentro de nós, aquilo que nos alimenta. Versículo 37. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Olha que interessante, porque pouco atrás, nos capítulos anteriores, nós já vimos que os fariseus, os mestres da lei, já estavam tramando planos para dar um jeito em Jesus, né, para matar Jesus, para se livrar de Jesus. E aqui ele convida a comer com ele. E tanto é que a gente vê aqui no título que foi colocado, não no texto original, mas depois diz assim, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus. O fariseu aqui bastante hipócrita, mas Jesus não tem problema com isso. Jesus, né, ele não viu uma barreira no convite do fariseu, pelo contrário, ele foi estar com ele e disse, olha, diz o versículo, então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Versículo 38, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Isso era um costume, né, de lavar as mãos e se purificar, vamos dizer assim, antes da refeição. E ele ficou surpreso que Jesus não fez isso. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas.
Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Então aqui, Jesus, apesar de estar jantando na casa desse fariseu, Jesus não se sente constrangido, ou então não sente assim, que não deveria falar o que tinha que ser dito, e Jesus fala isso, né? Jesus denuncia a hipocrisia, e Jesus fala aqui que não adianta o comportamento exterior ser diferente do comportamento interior. Nós precisamos ter uma vida coerente, né, reta, mas uma vida que nas atitudes demonstra aquilo que nós temos dentro. Jesus falava na parte anterior aí da candeia do corpo, né, dos olhos, e aquilo que está dentro agora indo se exteriorizando nas ações, né? E Jesus está falando aqui que os fariseus, eles procuravam fazer tudo certinho, cumprir a lei, ou parecer, né, cumpridores da lei, porém o seu interior estava morto. Diz aqui que estão interiormente cheios de ganância, de maldade. Fala também aqui no versículo 42 sobre que dão o dízimo em todas as coisas pequenas, né? São tão legalistas com aquilo, mas desprezam a justiça e o amor de Deus, né? Deveriam fazer as coisas que eles vinham fazendo, mas não deixar de fazer as outras. Falam aqui de que eles gostariam de ser honrados, né? São orgulhosos, e gostam das coisas, dos elogios e das saudações em público. E fala aqui que são como túmulos. Olha só, aquilo que tem podridão interior. E aí um dos peritos da lei vai contestar Jesus e diz: olha, mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. E aí Jesus não deixou por menos. Jesus diz assim: quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam os que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e outros perseguirão. Pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Jesus denuncia aqui a religiosidade, o legalismo, ao invés, né, da essência, do cumprimento da essência da vontade de Deus. Ele diz aqui que os mestres da lei, os peritos na lei, colocavam fardos, né, sobrecarregavam os homens com coisas que eles não podiam fazer, e eles não ajudavam. Ou seja, talvez enchendo eles de ordenanças de homens e coisas que nem mesmo Deus tinha pedido. E fala aqui que condenaram profetas, que mataram profetas, e coisas aqui que quando profetas eram a voz de Deus, né, Deus usava homens para falar a sua vontade, e muitos deles foram mortos, né, por trazer verdades que talvez incomodavam as pessoas. E diz aqui que vocês, peritos na lei, se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Né? Que duro isso, né? Se apoderaram da chave do conhecimento, porque também na época poucos sabiam ler, né? Poucos sabiam talvez ter acesso às escrituras e interpretá-las, e eles faziam conforme a sua conveniência. E ainda diz aqui, vocês não entraram porque não estavam sendo fiéis à própria vontade de Deus, aquilo que a lei de fato dizia, e impediram os outros a entrar, porque ensinaram coisas equivocadas e se colocaram como obstáculo na vida dos outros. Isso é duro, né? Quando Jesus saiu dali, os fariseus e mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Eles tentaram arrumar várias artimanhas, várias formas aqui de pegar Jesus em alguma contradição, algum erro, mas não encontrariam, né? Jesus
trazia aqui a vontade, a palavra de Deus, né, de uma forma, talvez uma forma nova para eles, mas sendo não preso à religiosidade e a dogmas da época, mas trazendo o espírito da lei, né, trazendo de fato a vontade de Deus, sem enfeites e sem outros adereços, outras coisas colocadas, né. Jesus trazia um ensino coerente e uma fala como as próprias pessoas viam que eram com autoridade, né? Jesus ensinava com autoridade porque ele vivia aquilo que ensinava. Assim nós concluímos o capítulo 11 da nossa leitura de Lucas. Continue perseverando para que a gente possa terminar essa leitura juntos. Amanhã continuamos no capítulo 12. Até mais.